Sabe, existem símbolos por aí que são tão, mas tão antigos que o verdadeiro significado deles acaba se perdendo no tempo. E hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos de um dos mais misteriosos da maçonaria, o ponto dentro de um círculo. Olha só essa imagem. Parece simples, né? Um ponto dentro de um círculo. Mas essa figura é, uau, absolutamente central na tradição maçônica. Só que a história dela não começa com os maçons de jeito nenhum. Variações desse mesmíssimo símbolo já apareciam em culturas do mundo todo, tipo milhares de anos antes. O que, claro, já levanta aquela questão: de onde é que ele veio, afinal? E é aí que a jornada fica fascinante. Porque, olha, entender esse símbolo é que nem descascar uma cebola. Tem camada depois de camada de significado, sabe? Conectando crenças espirituais do mundo antigo com ideias filosóficas que fazem sentido até hoje. Então, bora começar a tirar essas camadas. Ok, para a gente sacar o papel desse símbolo na maçonaria, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos dar uma olhada nas interpretações mais antigas e nessa teia riquíssima de significados que existe por trás dessa forma tão ancestral. Pensa só, civilizações antigas olhando lá para o céu. Para muitas delas, o ponto no centro era o quê? O Sol, a fonte de toda a vida. E o círculo em volta. O universo inteiro, infinito, sem começo nem fim. Era um jeito assim super elegante de capturar a essência da criação. Um símbolo de uma divindade que sempre existiu e sempre vai existir. Mas a simbologia fica ainda mais profunda em lugares como o Egito e a Índia. Lá, o símbolo ganhou uma nova dimensão, uma de dualidade. O ponto passou a ser o princípio masculino e o círculo o feminino. Então, juntos, eles não eram mais só o Sol e o Universo. Eram, na verdade, uma representação completa do Criador, sabe? A união dessas energias, masculina e feminina, de onde surge toda a vida. Só que a versão maçônica desse símbolo vem com um extra, uma camada a mais de mistério. Duas linhas paralelas. E elas não estão ali de enfeite, não. Elas carregam um peso espiritual próprio. E como a gente vai ver, existe um debate enorme sobre o que elas significam de verdade. E isso aqui é um exemplo perfeito de como os significados foram se acumulando com o tempo. Dentro da tradição cristã, por exemplo, tem uma interpretação bem popular de que as linhas são São João Batista e São João Evangelista. Só que os historiadores dizem que essa conexão não tem uma base histórica muito firme, não. Já uma teoria mais antiga leva a gente lá para o Egito Antigo, onde as linhas na verdade eram serpentes esticadas. Elas simbolizavam o alfa e o ômega, o começo e o fim, o poder infinito de Deus. É incrível ver como cada época foi colocando suas próprias crenças em cima do mesmo símbolo, né? Ok, mas e se por baixo de toda essa conversa espiritual, cósmica, existisse algo completamente diferente? E se o significado original não tivesse nada a ver com filosofia, mas fosse algo super prático? Pois é, junto com todos esses significados existe um outro segredo. Um segredo bem real, guardado a 7 chaves por um grupo muito específico. Agora sim a gente está chegando no coração do segredo do pedreiro. Vamos deixar a filosofia um pouco de lado para encontrar uma ferramenta, um método, que estava escondido bem na nossa cara, usado pelos artesãos que ergueram as grandes catedrais da Europa. Para entender o poder desse segredo, a gente tem que ir para um período conhecido como Idade das Trevas. Pensa, lá por volta de 700 depois de Cristo, muito do conhecimento clássico, tipo geometria avançada, estava simplesmente se perdendo na Europa. Mas não para todo mundo. As guildas de pedreiros operativos, os caras que realmente construíam as coisas, eles guardaram esse conhecimento. E aí quando a gente chega em 1300, esse segredo de geometria não era só conhecimento, era poder. Dava aos mestres maçons um prestígio, um status enorme. E aqui que a história fica fantástica. Para esses maçons operativos, o ponto dentro do círculo não era só um símbolo para ficar meditando, não era uma ideia filosófica, era uma chave. Literalmente uma chave para o ofício deles, que destravava a base de todo o trabalho que eles faziam. E aqui está, a grande revelação, o segredo prático no coração do símbolo. O ponto dentro do círculo era, na verdade, um guia, um manual. Era a chave para fazer uma das coisas mais básicas e, ao mesmo tempo, difíceis da construção: desenhar um quadrado perfeito a partir de um círculo. E tudo isso usando só as ferramentas mais simples que eles tinham. Tenta imaginar a importância disso. Numa época sem computador, sem laser, conseguir criar ângulos de 90 graus perfeitos sempre era tudo. Esse conhecimento prático, guardado com maior ciúme, era o que dava poder a eles. É o que garantia que os arcos não iam cair, que as paredes iam ficar retinhas e que o status deles como mestres construtores, continuaria intocável. Então a pergunta é, como é que esse truque de construtor, digamos assim, virou o símbolo profundo que a gente conhece hoje?
Bem, a resposta está na própria evolução da maçonaria. No começo, os maçons eram os operativos. Eles, literalmente, trabalhavam com pedra. E para eles o símbolo era isso, uma ferramenta prática, um segredo de geometria. Com o tempo, a maçonaria foi se transformando na especulativa, que começou a atrair gente que não era construtor, mas que estava interessada na filosofia, na moral. E para esses maçons mais modernos, aquele símbolo prático se tornou outra coisa. Ele virou a ponte, o elo direto que conecta os maçons de hoje com aqueles seus ancestrais super habilidosos. Ninguém mais usa ele para fazer quadrados perfeitos, claro, mas agora ele representa todo aquele legado de conhecimento. É um lembrete daquela união entre a habilidade prática e a visão espiritual. É como diz essa citação, né? A importância do símbolo hoje está justamente na ligação que estabelece entre a antiga maçonaria operária e a maçonaria especulativa moderna. É um testemunho muito forte de uma herança em que a habilidade manual, a capacidade de construir algo real, que dura, e o caráter, a moral, eram duas coisas que não podiam ser separadas. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem fascinante, né? Se uma forma tão simples, um ponto dentro de um círculo, pode esconder uma história tão rica, com astronomia, espiritualidade, segredos de ofício, quantos outros símbolos antigos que a gente vê por aí todo dia não escondem também uma verdade prática bem debaixo do nosso nariz?